Números capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Disse aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha, sobre que não subiu o jugo, e a dareis a Eleazar o sacerdote, e a tirarás fora do arraial, e se degolhará diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira, de cedro e ísopo e camerlim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne com a carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com a água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo juntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E os que apanhou a cinza da bezerra lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem imundo, terá 7 dias, e ao terceiro dia se purificará com água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia não purificará, não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificará, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água de separação não foi espargida sobre ele. Imundo será estar nele ainda a sua imundícia. Essa é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos filhos, ou aos ossos de homem, ou a sua sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois tomarão no pó da queima da expiação, e sobre ele porão a água viva num vaso. E um homem limpo tomará ísopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou a algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro dia, e sétimo dias, e espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará suas vestes, e banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, e a tal alma no meio da congregação, será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto ele será por estatuto perpétuo. E o que espargir a água da separação lavará suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que o imundo tocar também será imundo, e a alma que o tocar será imunda até a tarde. Então, pessoal, esse foi o capítulo 19 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 19 de Números quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 20 de Números.
Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivemos expirado quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vindes, nem de romas, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará sua água assim, e lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tirareis água dessa rocha para vós. Então Moisés levantou a vara e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terceira que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contendaram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel: Sabe todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estávamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualando, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Gades, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or: Nós temos da terra do Edom, dizendo: Arão recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tem dado aos filhos de Israel. Porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas da Meribá. Toma Arão e a Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Or, e despe Arão e as suas vestes, e a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenará.
porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão e as vestes a Eleazar seu filho, e morreu Arão. Morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar no monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias. Este é toda a casa de Israel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 20 de Números. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 20 de Números tenha transmitido para nós. Agora, pessoal, o capítulo 21 de Números. Ouvindo o cananeu, o rei de Arad, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil de pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreram muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe na haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro Cigerete, e dali partiram e alojaram-se dessa banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon e o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb em Sufa, e contra os ribeiros de Afon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe, e dali partiram Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico sobre o poço, e vós cantai dele do poço. Cavaram os príncipes que escavaram, os nobres do povo e os legisladores com seus bordões. E do deserto partiram para Manata, e de Manata para Naliel, de Naliel para Bamote, e de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de espiga, à vista do deserto. Então Israel mandou o mensageiro a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar
a Israel pelos seus termos. Antes Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon. Porquanto o termo dos filhos de Amon era firme, assim Israel tomou todas essas cidades de Israel, habitou em todas as cidades dos amorreus, e em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a terra da Arnon, pelo que diz o que fala em Provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porquanto fugiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom e consumiu a Ar dos moabitas e o senhor dos Atos. E Arnon, aí de ti, Moabe perdido, ex-povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nos derribamos Esbom perdida até Dibon, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar Ger e tomar suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não os temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Senhor, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, e ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Então, pessoal, esse foi o capítulo 21, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 21 de Números quis transmitir para nós. Então, esse foi a live de hoje, pessoal. Então, foi o capítulo 19, 20 e 21, né? Espero que vocês tenham entendido o que os três capítulos quis transmitir para nós. E eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram a minha live, tá? Agradeço mesmo de coração, obrigado, tá, pessoal? Se você não me segue no Instagram, me segue aqui, tá na descrição da live, inscreve no meu canal secundário, e agradeço mesmo de coração, pessoal. Então, até a próxima live, pessoal.